Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Mais um Fora da Curva no UOL-TAB e a pergunta que não quer calar é: há espaço para todo mundo no futuro? O que estamos vivendo em 2020 reacendeu o debate sobre o futuro do trabalho, como as tecnologias poderão auxiliar nesse novo mundo e também deixou as desigualdades um pouco mais à mostra, né? Quer dizer, sempre existiu, mas muita gente só descobriu por agora. Mas para a gente conversar e entender se realmente há espaço para todo mundo no futuro, nossa convidada é a Andresa, fundadora da Afrotech. Andresa, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite para participar do Fora da Curva e, por favor, quem é a Andresa? Muito obrigada, Monique, que honra, que prazer, tu sabes que eu sou sua fã, e é um grande prazer poder falar sobre esse assunto, né, sobre outros temas também que acabam nos atravessando. Eu sou Andresa Rocha, eu atuo na área de gestão de pessoas e tecnologia há cerca de 16 anos, também nos últimos anos tenho me envolvido com ativismo relacionado à tecnologia e pessoas negras, então com projetos de inclusão, sendo a Afrotech um deles, né, e o último maior. Basicamente, eu trabalho com comunidades de tecnologia, comunidades de software e com o desenvolvimento de algumas ações corporativas para a inclusão de pessoas negras na área de tecnologia. Essa é uma pauta sempre presente nos meus eventos, na plataforma da Brasil JS, que é uma outra atividade para a qual eu me dedico também. Esses temas estão sempre me atravessando de uma maneira ou de outra. Então, hoje, eu faço isso e giro em torno desses temas. Mas por que esse tema, gente? Tanta coisa para fazer no mundo e você escolheu essa área. Por quê? Eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, talvez a tecnologia tenha nascido muito antes de qualquer outro tipo de ativismo na minha vida. Eu sempre gostei muito, tive computador muito cedo, né? Tive acesso muito cedo, não tenho origem periférica, então eu vim de uma classe média baixa, mas tinha aí alguma condição. Originalmente eu sou de Brasília, né, do Distrito Federal, então em Brasília a gente tem também essa questão de viver em outros espaços que não são somente esses que a gente conhece na TV. E eu desde cedo tive acesso à tecnologia, tive acesso à informação, tive acesso a estudo, qualificação, e eu sempre fui despertando esse ponto assim de saber, bom, vou trabalhar com pessoas, quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com tecnologia, como é que eu vou fazer, como é que eu vou misturar esses assuntos? E aí, claro, que de uma certa forma esse tempo foi passando e aí a gente começa a vivenciar uma questão voltada mais para invisibilidade, e eu não tive estímulos nem da sociedade, nem familiares, para que eu pudesse investir em tecnologia como carreira. Ainda não se falava naquela época, não se falava em tecnologia como carreira para mulheres, muito menos para mulheres negras. E eu vim crescendo nesse espaço, enfim, me tornei uma pessoa adulta que seguiu trabalhando com tecnologia e gestão de pessoas, até que eu disse que legal, não temos muitas pessoas negras de nível sênior nas empresas, quero falar sobre isso. E aí nasceu todo pulando várias etapas, mas resumidamente nasceu essa vontade de trabalhar com esse tema que eu acho que é super importante. Não, ainda bem que temos você, né? Que multiplique, porque eu sempre falo que representatividade é algo solitário também, pode adoecer, olhar para o lado, assim, tipo, tem uma pessoa que parece comigo, parece com você, é um pouco complexo, tem que ser proporcional, né? Então, que bom que você está fazendo esse trabalho. A pergunta que não quer calar é se há espaço ou não para todo mundo no futuro. Eu acho que vale pontuar que antes da pandemia tínhamos cerca de 600 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, vivendo com menos de 1,9 dólares por dia. 1,9, a galera fala assim, mas o dólar hoje está R$5. Gente, pensa no mundo, por favor. E no Brasil, o rendimento do grupo de 1% mais ricos cresceu 8,4%, enquanto dos 5% mais pobres caiu 3,2%, de acordo com o IBGE, em 2018 para 2019. O que é que você acha disso? A gente de fato vive em bolhas, né? De fato nós vivemos em bolhas. Inclusive as pessoas que pautam diversidade também vivem em certas bolhas, em algum tamanho, de alguma forma. Sim. Então é importante sempre a gente lembrar de onde estamos vindo, de onde estamos falando e para quem, né? Identificar os discursos territoriais também é importante para que a gente não se perca só num discurso bonito, né? Então,
Quando eu penso nessas questões de desigualdade de renda, essa questão de redução de renda, a gente pensa muito em contingenciamento de investimentos. Então, a gente tem políticas de austeridade, né, corte de gastos, e aí com coisas essenciais como saúde, como segurança, como educação, principalmente, que nós tivemos aí uma PEC, por exemplo, que aqui no Brasil, né, falando só de Brasil, nesse momento, nós tivemos a PEC que cortou aí, congelou por 20 anos o investimento em educação e saúde. Estamos tendo vários movimentos, uma política de austeridade que prejudica imediatamente pessoas de mais baixa renda, então tu acaba precarizando ainda mais essa questão da própria vivência das pessoas, né? Então, essa redução de renda, ela está sendo acompanhada pela falta de políticas públicas que sigam acompanhando essas pessoas. Então, se você precariza e diminui o investimento em saúde, educação, a segurança e todas aquelas coisas que são uma classe menos privilegiada que precisa, que busca, que necessita de maior acesso, é óbvio que, de fato, não vai ter lugar para todo mundo, né? A gente vai estar reduzindo cada vez mais o lugar das pessoas e tá cada vez mais precarizando a existência delas. A gente está dificultando e travando, barrando o acesso delas a essas coisas que são mínimas, são coisas mínimas para que elas possam viver. Para uma galera, a desigualdade aumentou, mas, enfim, começou a enxergar agora, aquela coisa toda. Mas vamos trazer um outro ponto importante que se chama internet, porque eu sempre falei que a internet deveria ser vista como um direito humano, assim. E parecia que era loucura da minha cabeça. Ai, para de falar besteira, Monique. Só que aí chega uma crise e as pessoas precisavam e precisam ainda, na verdade, né? Do auxílio emergencial do governo federal, eu estou falando dos R$ 600, só que aquelas pessoas que conseguiram solicitar tinham acesso a um celular com internet, sabe? Um celular que suporta baixar aquele tipo de aplicativo, que a gente sabe que não são todos. Então, eu queria te ouvir, você acredita que, diante de tudo isso, as pessoas realmente vão entender que a internet é um direito humano, ou tanto faz o que a gente teve, o que a gente está passando, o que a gente passou com crise e pandemia? Com certeza não. Eu acredito que a questão da internet entre no centro de várias discussões, porque se a gente parar para imaginar, todos os acessos a tudo que está relacionado ao mínimo de cidadania envolve uma questão tecnológica. Antes da pandemia, a gente poderia fazer isso presencialmente. Por exemplo, eu poderia ir lá no INSS fazer um cadastro, eu poderia ir num cartório, registrar a minha certidão de nascimento, colocar o nome do pai, o nome da mãe. A gente teria acesso físico e presencial a essas coisas. Como todos os cadastros, tudo que te fazem cidadão, envolve a internet, envolve tu ter acesso a sistemas, envolve você ter acesso à tecnologia. Então, deste modo, com certeza, a internet passa a ser uma coisa muito básica e muito mínima para ser garantida também pelo poder público, né? As pessoas precisam ter acesso também à internet. As escolas públicas estão sem aulas porque elas não têm um sistema coletivo, né, de dar as aulas online. E os alunos não têm dinheiro para colocar crédito, né? Então, assim, de fato, para mim, a internet entra num centro aí de discussão muito importante. O Marco Civil começa a ser revisto também, por isso as conversas ali em Brasília estão mais afloradas em razão dessas questões todas, porque, de fato, a gente vai ter um aumento aí de discussões a respeito, o próprio 5G da banda larga, né? O próprio 5G aí que tá vindo para o celular tem a ver com isso também. Então, acredito que uma das próximas guerras, digamos assim, ideológicas e de negócios está relacionada a isso. Então, provavelmente, grande parte dos brasileiros ficarão de fora, se a gente continuar nessa linha. Certamente. Já estão, né? Eles já estão, e a gente vai continuar sendo excludente. O que me faz acreditar que, novamente, eu acredito somente na inteligência coletiva para trazer essas pessoas que estão à margem, para elas serem trazidas ao ponto que nós estamos. É o único meio, é o trabalho coletivo das pessoas, das cidades, é uma questão de organização nossa, não vai vir do poder público. Total. E tem uma coisa que as pessoas precisam se responsabilizar também, né? A gente sabe o papel do Estado, e agora eu acho que nesse momento de mundo as pessoas começaram a entender um pouco mais do papel do Estado, né? Porque quando vem uma crise, uma pandemia global, todo mundo recorre aos governos locais, federais, enfim.
Mas vamos falar disso em outro momento. Andresa, deixa eu só voltar um ponto que minha cabeça está fervilhando com esse negócio de precarização, talvez porque todo mundo está falando e apostando que o futuro vai ser empreendedor, né? Mas existe, como eu já falei aqui, uma linha muito tênue entre empreendedorismo e precarização, e nem todo mundo sabe o que é cada um, né? Mas assim, tem um dado muito importante do Sebrae 2019, que 99%, gente, eu não estou falando de 10%, 20%, 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, e elas que são responsáveis por cerca de 27% do produto interno bruto e respondem por 54% do emprego formal. Esse cenário, Andresa, é muito nesse lugar antes da pandemia que eu estou falando, né? Até o final de 2020 a gente vai ver o que vai acontecer, mas esse cenário existia antes da pandemia. E agora que sabemos que é uma luta enorme, né, dos empreendedores, principalmente pretos, periféricos, mulheres negras, né? Você tem 7 milhões, se eu não me engano, de mulheres que estão fora do mercado de trabalho e foram empreender, não é por uma questão, ai, que legal, vou empreender, mas muito por uma questão de sobrevivência. E eu quero entender quando que é empreendedorismo e quando que é precarização, tá? Porque diante das guerras de é ou não é relação trabalhista, é ou não é relação comercial, como é que a gente sabe, quando que a gente sabe também que isso é empreendedorismo e que aquilo é precarização? E se tem como saber também, talvez não tenha, eu estou aqui perguntando, não sei. Talvez não tenha tanta clareza nesse momento atual, mas eu penso que a precarização ela tem mais a ver, como a gente falou antes, com a falta de escolha. Eu não tenho escolha, eu vou fazer o que tem. Então, eu vou garantir minha sobrevivência, a sobrevivência da minha família, do modo que eu tiver, sem orientação, sem conhecimento, imediatismo, incerteza, né, o medo do futuro, aquilo está sempre me atravessando. Então, a precarização ela vai trabalhar exatamente nesses pontos, né? No medo de não sobreviver, no medo de não conseguir, no medo de não ter, ou na habilidade mais imediata que a pessoa acredite que tenha. E aí ela vai entrando naquele ciclo, né? Ela segue trabalhando, por exemplo, 10, 11 horas por dia e ela não vai parar para poder estudar, por exemplo, e ter acesso a outras coisas. Então, acredito que talvez a diferença não esteja tão posta assim, mas ela vai cada vez mais se solidificando, porque muitas pessoas que experimentaram o empreendedorismo, ainda que por necessidade nesse momento, na verdade, como uma grande parte dos empreendedores, né, experimentaram o empreendedorismo, elas viram que dá, elas viram que é possível. Então, eu quero imaginar um futuro em que essas pessoas entendam suas potências também. Aquela mãe solteira, que tem filhos, que começou a fazer comida em casa, que ela está empreendendo, mas por necessidade que seja, mas ela está empreendendo de alguma forma, de alguma maneira. E que ela consiga também, nesse pós-crise, enxergar que, opa, está aqui uma oportunidade de fato que eu posso viver disso. Eu posso, talvez, viver efetivamente disso, fazer isso um negócio e, enfim, criar raízes sobre isso aqui. Talvez não mais aceitar uma situação precária de trabalho, que é o que também vem se desenhando, né? A gente viu aí vários desenhos de trabalho precário. Acho que tem um ponto disso. Não, total, super concordo que você está pensando nessa nossa conversa. Estou fritando muito, viu? Eu confesso. Porque, assim, como é que a gente... Esse entendimento que, sim, é possível, talvez, viver do que a gente queira viver, vendendo isso, vendendo aquilo, estruturar. Eu acho que tem uma questão também, alguns pilares, né? Do tipo, sei lá, a questão da educação central, ponto final, assim, não consigo... Eu só estou aqui hoje com vocês, só empreendo e tenho meus negócios que sim são sustentáveis e contratam pessoas muito por esse lugar da educação. Tem um outro ponto que é o financiamento, mas também tem um outro ponto que são as ferramentas, né? O que a gente pode chamar, sei lá, de instrumentalização, talvez. Então, dentro desse universo, você acha que as pessoas, a galera que está empreendendo por sobrevivência daqui, sei lá, 5 ou 10 anos, vai ser uma realidade mais empreendedora ou mais precarizada? Se nós conseguirmos, nesse momento, instrumentalizá-las da forma correta, mostrar que tem uma chance, sim, daquilo virar um negócio, e aí concordo 100% contigo, educação pura, não tem outro caminho, eu acredito que sim. Isso também é uma forma de empoderamento, né? Que a gente pode apoiar essas pessoas e mostrar para elas, porque acredito eu, aí não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas tem uma percepção, só por observação, que também mora aí uma questão de autoestima.
baixa autoestima das pessoas. Nossa, sem dúvida. De entenderem, de acreditarem, de olhar para si, se enxergarem como potências, de se enxergarem como possíveis empreendedoras. Elas têm uma dificuldade de, inclusive, se nomear como empreendedor. Eu sou empreendedora, eu não sou empresária. Bom, mas tu tem uma empresa, tua empresa gera lucro, tem um nome para isso, né? Então, talvez, eu acho que tem um caminho super longo e super complexo para isso, mas acredito sim que é possível, acredito num futuro um pouco mais empreendedor neste sentido, se a gente realmente conseguir fazer com que as informações cheguem às pessoas. E claro, também concordo contigo que tem uma questão pessoal importante implicada aí, né? Precisa haver também uma vontade, mas aí às vezes a vontade não combina com a autoestima, não combina com o estímulo externo e as condições todas reunidas. A equação nunca vai fechar, né? Não fecha. E como é que você julga essas pessoas? Como é que você diz que uma pessoa, por exemplo, que não quer fazer deliberadamente não quer, ou você tem um problema de uma pessoa que tem baixa autoestima, não tem conhecimento porque acha que é tudo muito difícil, muito complexo e não teve acesso a esse conhecimento? Como que a gente faz esse equilíbrio e mostra para as pessoas que sim, é possível? Estou pensando nisso, como é que a gente faz? Por isso está aqui. Eu tenho algumas ideias Então, ideias por favor, sobre isso. Compartilhe. Uma das ideias que eu acho que são mais importantes, e aí um dos motivos pelos quais eu empreendo, é a representatividade. Nós podemos enxergar uma Monique Evelyn, uma Amanda, uma Gabi de Pretas, uma Nath Finanças. Quando a gente consegue enxergar essas pessoas evoluindo, crescendo, empreendendo, ou empreendendo suas carreiras, ou empreendendo esses negócios, eu começo a me enxergar. E aí essas pessoas que estão precarizadas, que estão descrentes de si, elas começam a observar, opa, este também pode ser o meu lugar. Acho que nesse ponto, a representatividade é um ponto crucial relacionado à autoestima. De você olhar e dizer, olha que coisa maravilhosa, olha quem está ali, olha, eu estou me vendo. Isso é fundamental. Acho que esse é um dos caminhos. Quanto mais você se enxerga, e aí por que o Afrotech? Por isso, para a gente poder se enxergar como pessoas de nível sênior em grandes empresas, né? Para que a gente olhe assim, olha, eu tenho um diretor global de uma Big Tech, é um homem negro, né? Eu tenho ali uma gerente geral, ela é uma mulher periférica, ela é uma pessoa trans, enfim. E aí a gente faz todos os recortes sociais que a gente quiser fazer. Eu acho que a representatividade tem um ponto muito importante nisso, de encorajamento, de crença, de mudança do modelo mental, das pessoas pararem de começarem a se enxergar de forma mais positiva. Eu acho que é isso. É que temos um problema maior ainda, né? Porque nós não temos exemplo, digamos assim, governamental que nos ajude a tirar essa outra parte negativa. Mas eu acredito que em termos de empresa, em termos de carreira, de empreendedorismo, o caminho seja esse, muito representatividade. Por isso que eu gosto tanto quando eu assisto as tuas lives, as lives de todo mundo que está procurando fazer e empreender nos seus negócios. Eu gosto muito, eu acho que esse é um caminho importante. Fora da Curva, volta já. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL. Segunda a sexta, tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de convidados especiais, a gente vai falar sobre temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social. A cada dia, um novo tema, novos convidados e novas formas de transformar sua rotina. Conexão Viva Bem comigo, Jair Bauer, todos os dias às 10 do UOL. Não perca! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Sobre isso de precarização, acho que trouxe um ponto importante, né? Porque todo mundo está falando de futuro do trabalho, futuro disso, futuro daquilo, a gente continua morrendo. A gente vivendo aqui com o vírus ainda, né? Sem vacina, sem previsão dessa vacina sair. Mas não só isso, porque o João Pedro estava em casa, né? Um adolescente que foi assassinado pela polícia do Rio de Janeiro, na região de São Gonçalo, ele estava em casa e poderia estar vivo, mas, infelizmente, foi pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante a gente também falar sobre esses assuntos. Teve, recentemente, algumas greves, né, dos entregadores de aplicativos. Aí eu queria te ouvir, assim, porque eu acho que é importante falar sobre isso, né?
Porque, assim, se a gente está caminhando para um lugar que existe uma linha muito tênue entre empreendedorismo e precarização, o que é que vai sobrar desse futuro, Andresa? Nossa, que pergunta difícil, né, Monique? Eu temo por várias frentes. Essa questão da greve é bem pertinente da gente falar, porque isso já era um caminho, ao meu ver, isso já era um caminho que ia acontecer. Esse tensionamento já vem acontecendo há bastante tempo. Isso ia acontecer com ou sem pandemia. Acredito que a pandemia tenha acelerado esse processo, mas esse movimento da declaração pública de dissabor com essa situação, por parte dos entregadores, essa corda estava arrebentando, acredito eu. A gente estava percebendo algumas tensões e tal. E a pandemia, ela só trouxe à tona mais coisas. Ela trouxe à tona, de fato, qual é o olhar das empresas sobre essas pessoas, né? Por exemplo, os tomadores de serviço. A pandemia trouxe à tona qual é o ponto principal para eles, né? E tem eu estou pensando aqui numa coisa, que na verdade são muitas coisas, né, Andresa? Tipo assim, são muitas problemáticas que a gente, se deixar, a gente leva um dia inteiro falando sobre isso aqui no episódio de podcast. Mas, assim, as pessoas... Saiu uma pesquisa, na verdade, eu acho que é importante a gente pontuar a pesquisa que fica mais visível, né, para a galera que está ouvindo. Porque, de acordo... De um lado, na verdade, a gente tem uma pesquisa do Ibope, que entrevistou 1.000 entregadores de aplicativos em julho, se eu não me engano, e 70% não querem CLT, e de outro lado temos um sindicato que diz que é falta de informação sobre direitos, né? Então eu queria te ouvir nesse lugar de se há espaço ou não para todo mundo no futuro. Qual lado? Existe certo e errado? Será mesmo que essa pesquisa as pessoas realmente não querem o CLT? Se não querem CLT, será que é por falta de informação? O que é que você acha desses conflitos, assim, sabe? Monique, eu assim, acho que existe sim uma guerra de informação, tá? E aí uma guerra de informação no sentido de você precariza a informação para as pessoas que precisam dela e você nega acesso à informação correta também para as pessoas que também precisam dela. Tudo isso é uma consequência de várias outras coisas que aconteceram antes. Voltando, a precarização aí das relações de trabalho, né, todas elas, e o próprio ataque à CLT, né, e assim, essa flexibilização de regras e normas trabalhistas, porque isso caminha claramente para uma fragilização de vínculo cada vez maior. Então, as pessoas de fato não têm, acredito eu, que em sua grande maioria não têm a compreensão sobre os seus direitos. Né? Está muito ligado à cidadania mesmo, elas não têm acesso ao tipo de coisa que elas podem ter. Por exemplo, por que teve grande apelo social, grande apelo da mídia, teve um grande apelo aí, principalmente nos grupos mais, digamos assim, mais de direita, especificamente, ou mais liberais, teve um grande apelo à questão de parar de fazer a contribuição sindical, por exemplo. Mas as pessoas entendem o porquê que foi feito isso e como foi feito isso e qual o papel do sindicato na defesa dos seus direitos trabalhistas. Isso é uma discussão que, inclusive, teve aí nas redes sociais por esses dias, pontuando isso. As pessoas, de fato, não têm o detalhamento das informações, acredito que sim. Talvez elas também nunca tiveram a possibilidade de escolher o vínculo pelo qual elas vão poder trabalhar. Isso também não lhes é dado, esse direito de pensar sobre isso, porque ela só precisa trabalhar, ela só precisa, né, de gerar renda, ela só precisa ter naquele momento ali. Então, se de alguma parte isso ou é negada a informação, ou a informação que é dada é equivocada, ou ela acredita que, por exemplo, se ela assinar a carteira, ela vai ter muito desconto, e o desconto é tão grande que não vale a pena ela ter um vínculo precarizado, essa informação vai continuar sendo vendida para ela. Então, eu acredito que a gente tem uma dificuldade maior, sim, em informação. E a segunda coisa é porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm o poder de escolha. Elas estão trabalhando porque precisam nesse formato. Total. E diante disso que você falou e o que a gente está trazendo aqui, você acha que o futuro será mais empreendedor ou mais precarizado? Acho que é um desafio coletivo de pensarmos numa inteligência coletiva que possa dizer para as pessoas, olha, é o momento de vocês se prepararem.
Claro que isso é um mundo ideal, né? Um mundo utópico em que todas as pessoas estejam no mesmo nível de informação que nós. Mas eu temo e enxergo um mundo mais precarizado em razão do aumento da desigualdade que veio à tona na pandemia. Muitas pessoas estão olhando assim, mas agora a gente viu que tem desigualdade. Olha, desculpa, mas de onde eu venho, a desigualdade está presente há bastante tempo, só vem piorando, assim, a desigualdade já existe. Então, mas eu acredito num outro lado, principalmente assim, os movimentos periféricos que eu tenho acompanhado têm gerado inteligência coletiva para mostrar para as pessoas que elas têm poder e potência. As pessoas minorizadas e com vínculos, ou seja, trabalhistas ou propriamente na sociedade mesmo, eu tenho visto que elas estão tendo um pouco mais de acesso à força e potência que o trabalho coletivo tem. Tanto é que você vai dividir aí as regiões das grandes cidades. Algumas regiões estão tendo sucesso aí no combate à pandemia porque elas se organizaram em mutirões, se organizaram em cooperativas, se organizaram em pequenos negócios, em pequenos mercados para poder abastecer a própria população. E aí isso não deixa de ser um empreendedorismo, seja um empreendedorismo de vida, seja um empreendedorismo de carreira. Acredito que tem os dois espaços, mas desde que a gente consiga aprender com essa crise, sabe? Acho que precisaríamos aprender. Eu, sinceramente, eu nem sou muito da orientação de fazer previsões, mas eu imagino que nós estamos caminhando para um meio a meio. Quem tiver a chance vai conseguir avançar um pouco mais e trazer talvez essas pessoas que estejam mais à margem. E para a gente chegar ao final, não queria terminar, mas a gente conversa nos bastidores, Andresa, vou fazer 2 perguntas em uma, beleza? Preparada? Não estou, mas eu vou me preparar enquanto a gente fala. A primeira é o título mesmo, a nossa conversa, o nosso primeiro questionamento é se há espaço para todo mundo. Enfim, eu quero te ouvir. Eu já entendi mais ou menos, mas eu acho que é importante fechar para a galera ir para casa entendendo, tá? Se há realmente, olha só, realmente espaço para todo mundo no futuro e qual realidade você quer viver. Uau, bela forma de terminar. Eu acredito no mundo em que caibam todas as pessoas. Diferente fosse, eu não faria o que eu faço. Eu não tentaria fazer as coisas que eu faço. Portanto, eu preciso acreditar que isso é possível. Eu preciso acreditar que essa é uma realidade possível e alcançável, um mundo em que caibam todos. O mundo que eu quero viver, a realidade que eu quero viver é uma realidade em que as pessoas se responsabilizem pela sua própria vida, para que elas sejam protagonistas daquelas coisas que elas acreditam. Se responsabilizem sobre as suas falas, sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, se responsabilizem por ir atrás dos seus sonhos, se responsabilizem por não deixar que outras pessoas digam que não é possível, se responsabilizarem na medida que elas puderem pelo coletivo, porque não existe uma ascensão individual numa sociedade como a nossa, né? No momento que a Andresa ascende, eu só ascendo através do coletivo, né? Então eu posso estar num momento de ascensão aqui, porque você me convidou para uma mídia super qualificada, com seu nome, né? Que vai me levar com certeza para um outro patamar. Então, acreditar numa ascensão coletiva me faz crer que a gente pode ter um futuro possível em que todos caibam. É utópico, mas eu acredito. Meu Deus, como é que eu termino esse episódio? Não dá para terminar esse episódio, mas, Andressa, teremos que terminar esse episódio. Muito obrigada, mesmo. Eu acho que as pessoas precisam refletir. A gente trouxe esse questionamento muito por isso. Pense aí, gente. Pensa aí, você que está me ouvindo, você também. Você mesmo, entendeu? Se há ou não há espaço para todo mundo. Caso seja a resposta, eu acho que não, como é que a gente faz para caber todo mundo, entendeu? Porque não adianta ser só textão e hashtag na internet se a gente não se movimenta, não é, Andresa? Sem dúvida. Acho que é a hora do movimento, né, Monique? Nós já falamos, já estudamos, já jogamos todas as teorias no ar. É momento do movimento. As pessoas não podem esperar. As pessoas têm pressa. Muita gente tem pressa. Pressa de parar de morrer, pressa de seguir ganhando dinheiro, pressa de se formar, pressa de estudar. O mundo tem pressa, as pessoas precarizadas, os grupos minorizados têm pressa.
tem pressa de ascender e melhorar de vida. Portanto, é o momento da ação. É isso, minha gente. Quando a gente se movimenta, né, todo mundo se movimenta com a gente. Parafraseando quem? Nossa querida Angela Davis. Então, chegamos ao fim, tá doendo sim, mas esse foi mais um episódio do Fora da Curva e o próximo a gente se encontra novamente. Valeu! Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.